A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. É a última lição deste ano. Nós estamos estudando neste último trimestre de 2025 a série Corpo, Alma e Espírito. E na lição de hoje, lição de número 13, nós vamos estudar a lição sobre o título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Essa lição é referente ao domingo 28 de dezembro de 2025. Graças a Deus que você está aqui conosco. Podemos estudar mais uma lição juntos. E espero que você tenha aproveitado bem este trimestre. Eu reputo essas lições sobre o corpo, a alma e o espírito como importantíssima para nós trilharmos a nossa caminhada cristã. E eu quero, nesse momento, orar pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua casa, para que haja amor, paz, alegria e muitas bênçãos de Deus neste próximo ano que se avizinha. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, pelos teus servos que se esforçam, Senhor, para aprender os teus caminhos. Abençoa, Senhor, abençoa a sua casa, Senhor, toda a sua família. Abençoa o labor que executam, Senhor, dá saúde aos teus servos, dá direção do teu Santo Espírito, Senhor, e que todos nós possamos aguardar com sinceridade no coração a volta do teu Filho, Senhor, neste ano que estamos adentrando, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base está lá em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está no céu. Então nós estamos aqui, neste momento, preparando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para a eternidade. E a doutrina básica do cristianismo é que é importante nós termos no coração nesses últimos dias. Jesus salva, Jesus cura, e Jesus batiza com o Espírito Santo. E um dia Jesus vem buscar a sua igreja. Há 2000 anos a igreja vem pregando essa mensagem simples, porém poderosa. Jesus salva. O mundo está condenado, jaz no maligno. Mas aqueles que aceitam Jesus como Salvador têm seus pecados perdoados e têm o seu nome escrito no livro da vida. E um dia vão morar com ele no céu. Jesus cura também. Grande parte do ministério de Jesus nesta terra foi curando
os enfermos. Depois que Jesus partiu, os apóstolos continuaram a obra. Pedro, logo de início, cura, em nome de Jesus, um homem coxo, aleijado há muitos anos. E isso que Jesus faz até hoje. O crente tem que impor a mão sobre os enfermos e pedir que Jesus cure. E Jesus também batiza com o Espírito Santo. A doutrina pentecostal muitas vezes é ridicularizada, porque há excessos, há meninices, mas não invalida a mensagem inicial da igreja, quando no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Essa doutrina é bíblica e não pode ser rejeitada. Mas a nossa lição de hoje vai entrar num assunto que são os perigos de você não estar preparando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para a eternidade. Isso é muito comum na igreja hoje. Eu já ensinei em outras ocasiões, há mais de 20 anos eu venho falando isso. Está havendo uma catolização das igrejas evangélicas. O que é isso? Eu já fui católico, batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão e depois, durante toda a minha vida, adolescência, vida adulta, eu só ia na Igreja Católica para alguma festividade, como casamento. Se alguém me perguntasse, eu era católico. Mas fumava, bebia, fazia toda sorte de coisas que o mundo faz. Até que um dia eu precisei de Jesus. E quando eu precisei de Jesus, eu não fui na igreja que eu professava ser católico. Eu entrei numa igreja evangélica e ali eu entendi a graça da salvação. E me arrependi dos meus pecados. E Jesus veio fazer morada em mim, transformou a minha vida. Essa deve ser a vida do crente. Só que hoje os evangélicos, de uma maneira geral, estão perdendo isso. Estão virando católicos, no sentido de serem apenas nominais. E, embora frequente mais a igreja do que os católicos nominais frequentam, a fé vem se esfriando e o crente tem se tornado um homem natural. Então, a primeira parte da nossa lição, nós vamos ver sobre perseverando, ou melhor dizendo, preservando a esperança escatológica. Tendo no coração o alvo
celestial, que é um dia morar no céu com o Senhor. Lá em Hebreus 12 e 14 nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos e a santificação, que é a separação do mundo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje, os evangélicos estão misturados com o mundo. Algumas igrejas se opõem à visão celestial, que é o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Coríntios 15, 19, diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, muito crente está levando uma vida tão descuidada, tão relaxada, e já não se preocupa mais com o arrebatamento da igreja. E algumas igrejas ensinam até que o arrebatamento não existe, que um dia Jesus voltará para esta terra. Há muitos na igreja que são inimigos da cruz de Cristo. Só pensam nas coisas terrenas. Paulo faz uma advertência à igreja dos Filipenses. Lá em Filipenses 3, 18 e 19, ele diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Crente que só pensa nas coisas terrenas. Eu também já falei anteriormente, gosto de repetir isso, de uma experiência que tive. Encontrei um irmão muito bem sucedido nesta vida, que ele dizia para sua esposa: a vida está tão boa aqui que eu nem sei se eu quero ir para o céu. Olha que coisa terrível, que pensamento terrível esse cristão. Então, pensar só nessas coisas terrenas te prejudica nesse objetivo de preparar o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Só pensando nas coisas terrenas, o crente vai esfriando e morre espiritualmente. Uma segunda coisa que queremos estudar nesta oportunidade são os perigos de teologias modernas, um cristianismo secularizado. Lá em Lucas 17, 26 a 27, Jesus diz assim: e aconteceu nos dias de Noé, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então Jesus traz uma profecia para os últimos dias. Os últimos dias são os que estamos vivendo, que antecedem a vinda de Jesus. Então, um cristianismo completamente secularizado, sem se preocupar com a condenação do pecado. Hoje, nós vemos na igreja
toda sorte de coisas impuras que tem escandalizado o Evangelho. E muitos que adentram a igreja evangélica são apenas pessoas que buscam uma boa música, achar um companheiro, uma companheira, uma namorada, terem alguma coisa para se divertir no final de semana. Mas não há sinceridade no coração. E aí eles ouvem falsos discursos. Tiago 1, 21 e 22 diz: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós vemos hoje sermãos completamente naturais, homens pastores, falando palavrões, crente nessas festividades de fim de ano, bebendo, se embriagando, se promiscuindo. Outros só pensando na prosperidade, no existencialismo e engajamento cultural, ou seja, viver de acordo com a cultura da sociedade. 1 Coríntios 15, 32, Paulo fala assim: imita o crente natural, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Uma pessoa que, um crente que fala assim, deixa eu aproveitar, porque amanhã eu não sei, amanhã pertence a Deus. É muito bonito essas palavras, mas levam a um descompromisso total com a fé. Jesus falou, olha, esses dias vão ser como nos dias de Noé. Estavam todos descuidados, comendo, bebendo. Noé pregava, mas ninguém quis entrar na arca. Entrar na arca é vida de separação, não é só entrar na igreja, não é só assistir culto, é compromisso com uma vida separada, pregando que Jesus salva, perdoa os pecados, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus um dia vem nos buscar. A terceira parte da nossa lição fala sobre conservando o espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Irrepreensível não quer dizer perfeito, mas quer dizer que ninguém pode criticar. Você é um crente que ninguém pode te criticar, a não ser de te chamar de fanático, de um santarrão. Se você está sendo chamado dessas coisas, não se preocupe, isso é bom. Sinal que você é uma pessoa separada. Mas tem muitos crentes que as pessoas nem sabem que ele é crente. O testemunho é triste. Então Paulo fala que, olha, Jesus está voltando. Se separem tudo. Se conservem pessoas que não podem ser repreendidas por nada, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, uma santificação completa. Apocalipse 22 e 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Separação total. Para nós concluirmos, irmãos,
nós temos que pensar nessas coisas. A minha vida está separada, eu estou preparado para a vinda de Jesus? Ou eu tenho me mundanizado, agindo como as pessoas do mundo, me misturando, participando de coisas reprováveis? Ou eu tenho preservado o meu corpo, a minha alma, e o meu espírito, aguardando ansiosamente a volta de Jesus e pregando o Evangelho àqueles que desconhecem essa salvação? É claro que santificação, separação, não quer dizer perfeição. Pecamos. Lá em 1 João 1, 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, estamos aguardando o Senhor Jesus com o coração aberto. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa ter dias consagrados na presença de Deus, aguardando com ansiedade a vinda de Jesus. Que Deus possa te abençoar muito e que nesta entrada de ano você possa estar dizendo de todo o teu coração: ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém?